sem contato, né? Agora nós iremos iniciar um mínimo contato que seja, né, com essas famílias ou com esses alunos, desempenhando o nosso papel enquanto professores. A Islã vai ser o ideal? Não, não vai ser. A gente talvez nunca chegue no ideal. Vai ser de repente a melhor abordagem logo de cara, o sistema vai funcionar perfeitamente, vai ter Xerox para todos os módulos, e são dúvidas que a gente vai tentar responder à medida que essas demandas elas vão surgindo. Então, o que eu quero deixar vocês bem tranquilos em relação a isso é que todos nós estamos cientes, né, enquanto professores, enquanto formadores, enquanto membros lá do CEAF também, que estamos na mesma situação, né, de construção, certo? De reflexão, de revisão. Não tem nada pronto nesse momento, ok? E aí, como dando continuidade ao plano de formação que estava presente lá nas diretrizes, cada área está apresentando essa semana um pouco de como foram os critérios para chegarem nas habilidades focais. Uma particularidade da educação física que eu vou compartilhar com vocês, através da nossa apresentação de hoje, é que nós não temos um mapa de foco, tá? Nós não temos um mapa de foco. A educação física ela não foi contemplada com uma elaboração do mapa de foco, assim como o inglês também não foi contemplado. Então, nós temos um mapa de foco principalmente de português, língua portuguesa e de matemática, né? Porque o Instituto Reúna, no momento em que ele elaborou o mapa de foco, que a prefeitura utilizou, né, como sugestão, entendeu que aquelas habilidades de língua portuguesa e matemática eram as habilidades prioritárias, certo? E fez pequenos links com história, com ciências, né? Enfim, com outras disciplinas, mas a educação física não foi contemplada diretamente nesses mapas de foco. E por isso, algumas pessoas vieram me pedir no particular, o professor de ciência lá da minha escola recebeu o mapa de foco, você não postou lá no grupo da gente. O professor de matemática recebeu o mapa de foco, você não postou no grupo da gente. É porque a gente não tem. Tranquilo? Eu vou mostrar rapidamente para vocês o que seria esse mapa de foco, né? Também não postei para vocês as matrizes, não, na verdade postei as matrizes que a gente recebeu, tá? Mas vocês podem perceber que as matrizes são muito limitadas em relação ao que a gente precisa realmente fazer nesse momento, tá bom? Então vamos à apresentação. Qualquer dúvida, gente, eu vou estar sem a visão de vocês aqui. Se for possível, abre o microfone, interrompe a apresentação e fala, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve, mais claro possível. Se tiver muito rápido, vocês me avisam. Se tiver muito lento, a Islan dê uma agilizada para a gente ver se consegue terminar dentro do horário. Ok? Todo mundo consegue ver a minha tela, né? A tela que eu estou exibindo em relação ao PowerPoint aqui, gente. Dá uma sinalização aí de um sim ou não. Consegue, né? Bacana. Show. Sim. Então, vou voltar aqui para a tela, ok? E a gente segue com a apresentação. Qualquer dúvida, lembre, eu não estou vendo vocês, então sinaliza que eu paro a apresentação e a gente tenta sanar essas dúvidas. Primeiro ponto, nós temos uma agenda, né? Essa agenda estava prevista para começar às 15 horas, em virtude do atraso que a gente já conversou, ela está começando agora, né? Mas a gente vai tentar agilizar o máximo possível para cumprir esse horário até no máximo às 16h30, né? São 15h47, vai ser quase impossível, mas a gente vai tentar lá. Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre os objetivos de hoje, né? Falar um pouquinho sobre o contexto internacional e nacional, né? Desse momento, reflexões sobre o currículo, né? Enfim, em linhas gerais, e o foco da gente, que é a priorização das habilidades, que é o que a gente já começou a fazer na terça-feira, na nossa reunião extraoficial. E que critérios foram pensados para se priorizar essas habilidades? Alguns deles, inclusive, a gente já usou para preparar os nossos planos da terça-feira, tá bom? Quanto ao mapa de foco do Instituto Reúna e os planos da nova escola, esses dois eu coloquei em vermelho, por quê? Porque não se aplicam à educação física propriamente dito, tá bom? A gente não tem nem esses planos da nova escola, nos links que foram disponibilizados, nem o mapa de focos do Instituto Reúna. E aí, quais são os objetivos desse momento? Refletir sobre o processo de priorização curricular, né, realizado pela Secretaria,
Isso que tem que ficar bem claro, a gente está priorizando, né, alguns elementos do nosso currículo para esse momento. Lembrando, as atividades que nós estamos desenvolvendo, elas são suplementares ou complementares. Elas não são, não quer dizer que a gente vai ter que trabalhar todas as habilidades ao longo do período de pandemia, né? A gente vai priorizar algumas que nós consideramos importantes com base em alguns critérios. Segundo, é apresentar um fluxo, né, para o processo de priorização, para apoiar essa estratégia da rede. Ou seja, a gente vai tentar mostrar como é que a gente pode pensar, né, esse processo de priorização, que é o que a gente já começou a fazer. Depois a gente vai refletir um pouco sobre as duas primeiras etapas desse processo, através da definição desses critérios e da priorização de habilidades, né, que aí não vai ser a partir do mapa de foco do REUNA, que é o que a gente já viu. Bom, e aí, gente, dentro desse contexto, a secretaria nos chamou para uma reunião, né, enquanto CEAF, e a gente apresentaram para a gente 3 materiais diferentes, né, de 3 países diferentes. Né? O primeiro deles foi o do Chile. Né? O Chile ele se organizou para esse período e colocou 3 princípios básicos para orientar a construção desse currículo temporário, né, que seria a segurança, né, a flexibilidade e a equidade, né, para todos que têm acesso à rede. Né? Segundo esse documento, né, as decisões de priorização curricular, elas foram orientadas por alguns critérios, né? Ou seja, como é que a gente prioriza as habilidades, né, lá no Chile? Primeiro, a gente olha para a relevância daquela atividade, ou daquela habilidade. Aquela habilidade realmente é importante para trabalhar com o aluno? Sim ou não? É mais ou menos o que a gente pensou também. A pertinência. É pertinente trabalhar com ela nesse momento? Né? Ela é integrada, né, com outros componentes, ou ela é uma habilidade que ela é isolada, né, da educação física, por exemplo? Né? E a factibilidade, ou seja, eu consigo colocar em prática atividades que desenvolvam aquela habilidade. Então, são os 4 critérios, né, que o Chile elencou para estabelecer as habilidades prioritárias deles. Eu acho que eu tenho o link ainda, cara, do site do Chile, onde a gente tem acesso a essas informações mais detalhadas. Se eu conseguir localizar aqui, porque faz um tempinho que a gente discutiu isso, eu vou disponibilizar no grupo para vocês, tá bom? E aí vocês vão dar uma olhadinha lá. É bem interessante o material que o Chile preparou, apesar de ser um currículo diferente do nosso. Bom, seguindo aqui, o segundo foi a questão da Austrália. A Austrália, ela recomendou que a flexibilização, né, estivesse ancorada no desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades previstos no currículo local. Então, mais uma vez, o foco não seria, desculpa, no conteúdo em si, né, mas sim nos conhecimentos que podem ser adquiridos através desses conteúdos, desse trabalho, e nas habilidades que que deveriam ser desenvolvidas com aquele aluno. Né? Outra temática é aquela que o Newton brilhantemente falou, né? E a Larissa também teve uma preocupação muito grande durante nosso encontro da terça, né? Que é trabalhar com o conceito de saúde, bem-estar, né? E segurança dos alunos, né? Como elementos centrais para a escolha das habilidades que devem ser trabalhadas, tá? E, por último, que seja considerada, no caso, as metodologias e o atendimento adotado. A gente precisa pensar, né, qual é a metodologia que a gente vai usar para elaborar os nossos módulos, e como a metodologia para abordar esse aluno. Ou seja, como é que a gente vai, né, entrar em contato com esse aluno. Ele é importante de estar previsto, né, e ser planejado e adequado à realidade. Por último, a Inglaterra. A Inglaterra, ela fez o seguinte, ela fez um paralelo, né? Ela olhou o que é nesse momento, o que representa nesse momento o currículo e o que é que representa o calendário. A gente precisa priorizar um em detrimento do outro, de que forma, né? E aí vem a dualidade, né? Currículo talvez representasse naquele momento uma qualidade, ou seja, a gente vai determinar quais são as habilidades prioritárias para ter a melhor qualidade na abordagem e no desenvolvimento para o nosso aluno. Enquanto focar apenas no calendário, né, cumprir carga horária, cumprir dias letivos e tal, representaria apenas uma coisa quantitativa, ou seja, era o fazer, né, para cumprir alguma meta numérica, né? Não seria uma coisa, digamos assim, tão útil, tão significativa em relação à educação, né?
E aí ele propõe a ela o equilíbrio e a consolidação desse conhecimento prévio com os novos conteúdos, que foi mais ou menos o que a Sheila falou na colocação dela lá. Alguns professores até comentaram, né, na abordagem de poucos instantes atrás. É a questão, gente, de eu preciso ter a ideia de como o meu aluno, o que é que o meu aluno sabe sobre aquilo, né, para que eu tenha um ponto de partida, né, que seria uma avaliação diagnóstica, para que eu tenha um ponto de partida de desenvolvimento dessas habilidades. E isso a gente pensou na terça-feira, né, elencando, partindo de que ponto? Partindo de que todos, né, se não tem um conhecimento mínimo, né, não teria nenhum conhecimento. Ou, desculpa, se não tem um conhecimento, que o conhecimento dele seja mínimo. Então, a gente começa a trabalhar expondo primeiro para ele, no caso, perguntando para ele o que, é que ele sabe sobre o assunto, depois a gente, né, indica o assunto e dali a gente desenvolve a partir dos feedbacks que nós iremos responder. Então, a gente também está alinhado com isso. Um outro ponto é adaptar a fase ao assunto, né, no caso, ou seja, ver a complexidade, né, de como a gente vai abordar cada aluno desse, isso a gente também está fazendo. E, por último, abordagens de colaboração e compartilhamento, né, que, de certo modo, entre nós da educação física está acontecendo, né, e eu acredito que em algumas situações está acontecendo entre a educação física e outras áreas também, que é fator extremamente essencial para o desenvolvimento desses módulos. E aí vem o contexto nacional. O contexto nacional vocês já conhecem, né, a gente já viu isso na semana passada até, né, foi dado um parecer, né, o 05 de 2020, e recomendou a flexibilização do currículo, né, sugerindo o reordenamento deste currículo. A gente está fazendo justamente isso. E vieram as diretrizes para o protocolo de retorno às aulas presenciais, que lá no item 4 dizia que haveria uma definição prévia da revisão curricular e das estratégias de ensino híbrido, ou seja, compartilhado, como a gente viu agora, visando o alcance de quê? Dos objetivos de aprendizagem, que é aquilo que a gente está colocando lá dentro do nosso plano, né, e dos objetivos de desenvolvimento que estão lá na educação infantil, né, e o cumprimento de uma carga horária mínima anual, certo? Além de aquisição e adequação dos meios necessários para que isso ocorresse. Então, a gente está justamente trabalhando nessa linha, está conectado com isso. Em seguida, veio uma nota técnica do Todos pela Educação, que estava sugerindo a revisão dos objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso, né, em compensação a ser realizada no ano seguinte. Isso saiu de uma proposta de iniciarmos o ano agora, né, no caso, darmos continuidade, caso não retorne, a gente entra no ano de 2021, né, tentando fazer essa compensação para o ano de 2020. E, por último, as diretrizes para o protocolo de retorno às aulas presenciais aí da Undime, né, que trazia supervisionar e contribuir com o processo de reorganização do currículo, né, e dos projetos político-pedagógicos das escolas e centros de educação infantil. Daí a gente traz algumas reflexões que a gente vai estar falando ao longo da apresentação de hoje. Né? Quais devem ser as prioridades curriculares que norteiam o trabalho do docente? Né? Isso a gente já também discutiu na terça. Né? O que é importante que o aluno aprenda nesse momento é aquilo que a gente está em constante reflexão, né? E quais aprendizados essenciais eles devem balizar essas atividades pedagógicas presenciais e não presenciais. Lembrando, gente, que nesse momento, pelo curto espaço de tempo e pela única perspectiva ser de atividades não presenciais, o nosso foco agora está sendo em elaborar os módulos para a situação do não presencial. Porém, a gente precisa atentar que, caso venham a decidir pelo retorno das atividades presenciais, a gente vai ter uma nova reflexão, onde a gente vai dizer, ó, pronto, até onde fez não presencial, foi feito. Vamos seguir agora apenas presencialmente. Se a gente fizer isso, a gente não cumpre, né, vai defasar muito o calendário. Então, a gente pode rever e trabalhar com atividades presenciais paralela a atividades não presenciais. Então, isso precisa estar claro, né, e a gente precisa ter um balizador para isso. Seguindo. Quais são as etapas para que a gente faça esse tipo de reflexão? A primeira a gente já fez, tá? É reconhecer que a importância da flexibilização do currículo. Aqui eu acredito que é um consenso, né? Eu acredito que não tem ninguém que ainda pense, né, que a gente não precise flexibilizar o currículo, né? De repente, se alguém está ainda pensando dessa forma, a gente está tentando ver se convence essa pessoa a ver que a gente precisa dessa flexibilização em virtude da necessidade social, né, da pandemia.
Segunda etapa é a definição dos critérios necessários, né, alinhados, obviamente, com a realidade da rede, e eu vou mais além disso, com a realidade da nossa escola, né, para a priorização das habilidades, certo? Isso vai fazer o quê? Vai objetivar, assegurar, vai assegurar a equidade na aprendizagem do nosso aluno. O que é que a rede quis fazer com isso? Gente, vamos definir as habilidades prioritárias para cada um. A gente definiu essas habilidades, ou seja, definiu esses critérios, elencou as habilidades. Todas as escolas vão tentar trabalhar essas mesmas habilidades, certo? Para assegurar a equidade na aprendizagem. Mas a gente sabe que dentro da rede ainda existem particularidades, existem especificidades. Cada escola tem suas limitações. Então, é possível, gente, que algumas habilidades, isso a gente até discutiu na terça-feira também, que a gente consiga avançar nas atividades modulares para algumas escolas, e em outras a gente não consiga, porque o tempo de aprendizagem é muito relativo, de uma escola para outra, de uma sala de aula para outra, e dentro da mesma sala de aula, ok? Então, o professor é quem vai fazer essa baliza em relação a essa progressão, com base em critérios, obviamente. Bom, e a terceira etapa, é a terceira, gente? Não, desculpa. Terceira etapa, definição das habilidades prioritárias, que é o que a gente começou a fazer na terça-feira, e a gente vai dar sequência, não tem como a gente partir, digamos assim, como as outras áreas tiveram, como eu falei, letras, matemática, enfim. Elas receberam um pacote do Instituto Reúna, né, que está lá no site disponível, com as habilidades prioritárias, que eles pensaram lá e consideram como habilidades prioritárias. Os professores olharam, não, concordo, tal, não concordo. Se não concordo, o que é que altera? Altera só isso aqui e segue. No caso da gente, a gente está tendo que construir, né? Então, para que a gente não perdesse tempo, construindo um mapa de foco, para depois vir para a questão das habilidades prioritárias, eu preferi me antecipar, né? E fiz essa proposta para o grupo concordou, a gente seguiu direto para as habilidades prioritárias e automaticamente construção desses planos, beleza? E aí, o que é que a gente está fazendo? Identificando as habilidades a serem desenvolvidas durante, né, essa fase de ensino não presencial. Bacana? É isso que a gente está fazendo agora. A gente está nessa terceira etapa. E a quarta etapa é identificar como as habilidades prioritárias elas se distribuem no plano de atividades, certo? Dentro daqueles períodos, que é o que a gente começou a discutir, mas talvez precise amadurecer um pouco mais ou discutir um pouco mais sobre o assunto para consolidar os nossos planos e os nossos módulos. Aislan, quando é que isso vai acontecer? Sinceramente, não sei dizer. É possível que termine a pandemia e a gente não consiga, né, ter esse equilíbrio entre os períodos e essas habilidades prioritárias sendo trabalhadas. Porém, a gente precisa de um ponto de partida. A gente começou com habilidades de nível mais básico e agora a gente vai começar a distribuir dentro dos planos, né, semanalmente, para que a gente chegue nas habilidades mais complexas dentro do possível. E aí, como podemos pensar em priorizar as habilidades? Basicamente duas coisas. Primeiro, considerar que a priorização será para o ano letivo de 2020. Gente, a gente falou ano letivo de 2020, tá? Eu não estou falando aqui que a gente termina em dezembro, porque janeiro já é 2021. Não. A gente está priorizando a conclusão do ano letivo em atividades não presenciais, priorizando essas habilidades. Voltando à situação, tipo, se a situação da pandemia continuar em 2021, novas diretrizes vão ser elaboradas, um novo contexto será passado, e a gente vai ver se necessita novamente priorizar habilidades ou não, certo? No caso de, não, acabou a pandemia daqui para dezembro, tal, ou acabou no início do ano que vem, tal, agora já dá para voltar ao presencial, e com o currículo regular, 200 dias letivos no ano, não sei o quê, acabou a priorização de habilidades. A gente vai ter que trabalhar todas as habilidades, beleza? Pronto. Segundo, focar em critérios adequados ao contexto atual. A gente vai ter que dar uma olhada nesses critérios. O Chile fez o deles, a Inglaterra o deles, a Austrália o deles, mas a gente vai pegar um pouquinho de cada um e vai tentar fazer o nosso. Critérios de priorização. Quais são os principais aí? Nós temos a progressão das habilidades através da taxonomia de Bloom, no caso a revisada, o que a gente utilizou para fazer a da terça-feira, tá? A progressão na terça. A interdisciplinaridade, que ainda é um desafio tanto no presencial, imagine agora, né? A aprendizagem significativa, né? E a abrangência entre as áreas de conhecimento. No caso da nossa, as áreas de linguagem, né? Pelo contato com letras em inglês, letras português, artes, dentro do nosso contexto do módulo,
certo? E aí fica aberto, né? A gente também pode acrescentar outros módulos, né? Que outros critérios, desculpa, pode acrescentar outros critérios. Que outros critérios serão esses? Isso aí é uma discussão que a gente pode travar e que não se encerra agora, ok? Bom, então, sobre a progressão das habilidades, a famosa taxonomia de Bloom revisada, que a gente falou de forma bastante rápida, né, na terça-feira. Hoje eu vou mostrar um gráfico que talvez clareie um pouco para quem não está lembrado, para quem não viu, né, enfim, isso na graduação, ou até então. Bom, primeiro as habilidades que permitem, como é que a gente vai olhar isso aí? Primeiro a gente vai dar atenção às habilidades que vão permitir progressão horizontal, né, de aprendizagem, ou seja, qual é aquela habilidade que eu sei que se o aluno não desenvolver agora, no próximo ano eu vou ter que começar com ele tudo de novo. Imagine eu estou trabalhando com o ciclo sexto e sétimo ano, certo? E aí eu estou com minha turma do sexto ano agora. Eu posso passar uma atividade para o sexto e para o sétimo simultâneas da mesma forma, trabalhando a mesma habilidade? Posso. O ideal era que o nível de complexidade entre as habilidades fosse diferente. Por quê? Porque aquela habilidade que o menino trabalhou no sexto já está desenvolvida. Eu agora preciso trabalhar a habilidade do sétimo. Então, basicamente, seria esse o critério. Talvez o grau de dificuldade, de aprofundamento naquele objeto de conhecimento. Bom, habilidades com conceitos e conhecimentos chaves de uma unidade temática, como eixos ou campos de um componente curricular. Tem habilidades, gente, que isso é um pouquinho complexo, não é tão simples de resolver, mas assim, qual é a habilidade-chave daquela unidade temática? Ou seja, eu particularmente, não vou dizer que estou correto, mas particularmente considero como habilidade-chave, né, aquela que o aluno dominou, né, que seria o último nível, é onde ele está criando a partir do conhecimento que ele adquiriu. Mas, de repente, né, se aquele aluno ele tem condições de... ele conhece o objeto, ele compreende, ele consegue descrever o que é o objeto, ele já consegue analisar o objeto, de repente ele pode repetir aquele mesmo processo, né, de evolução dele para todos os outros objetos de conhecimento. Então, se ele chegar a analisar algo, a ter a capacidade de analisar algo com base em informações anteriores, né, que foram fornecidas, de repente esse é um conhecimento-chave para que ele possa migrar para uma nova unidade temática ou um novo ano, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso é uma coisa que não é tão simples. Habilidades que articulam conhecimentos dentro de uma etapa ou entre etapas, ou seja, naquelas que dependem, né? Para analisar, como eu falei, para analisar eu preciso conhecer, entender, descrever, para depois analisar. De repente, para avaliar, né, ou seja, atribuir um valor, eu vou precisar de alguns desses elementos também. Mas, de repente, só para conhecer, a habilidade de conhecer. O que seria isso? Expor o aluno identificar visualmente o que é. Pronto. Essa habilidade, por exemplo, ela não articula conhecimento. Ela apenas articula um tipo de conhecimento, que é aquele da experimentação, o visual. Tranquilo? Bom, habilidades fundamentais para desenvolver as competências específicas do componente curricular. Gente, se a gente não domina, né, o currículo de Sergipe, por exemplo, a gente dificilmente vai conseguir atingir. Né? Eu digo isso porque a gente vem tentando estudar isso e realmente é bastante complexo, não é uma coisa fácil, né? Então a gente vai se ater a critérios que sejam relevantes, mas que sejam factíveis, né? Ou seja, que a gente consiga palpar de forma mais fácil, mais prática. Interdisciplinaridade, né? A gente vai priorizar aquelas habilidades que articulam conhecimentos dentro de uma área de conhecimento. Né? Então, buscar habilidades que a gente consiga ver. Por exemplo, habilidades de produção de texto. Ele vai trabalhar produção de texto na área de letras português. Então, por que não trabalhar alguma habilidade de produção de texto dentro da educação física? De repente, ele vai trabalhar, por exemplo, uma habilidade de construção de uma coreografia em dança com artes. E aí a gente poderia talvez abordar a parte de dança dentro da educação física também, né, dando o nosso aspecto histórico, né, de movimento gestual da dança. Tá? Então, seria isso. Habilidades que permitem abordagens metodológicas interdisciplinares, né, ou seja, metodologias semelhantes, a gente consiga, através de um mesmo objeto, de um mesmo material, integrar as disciplinas. Habilidades que são centrais para o desenvolvimento das competências da área de conhecimento, né, com mais ênfase nas ciências humanas e nas linguagens, que é no caso da gente. Bom, quanto aos critérios de priorização relativos à aprendizagem significativa, né, são as habilidades que podem ser adaptadas ao ensino remoto ou híbrido. Não adianta,
a gente pegar agora, por exemplo, eu quero trabalhar esportes, aí eu vou trabalhar com futebol, desenvolvimento, por exemplo, de comportamento de liderança, alguma coisa nesse sentido, né, dentro de uma equipe. Que equipe? O cara está sozinho em casa, né? Ou deveria estar sozinho em casa. Como é que eu vou trabalhar a questão do comportamento em termos de liderança em equipe dentro da casa dele? É um pouco mais dentro do esporte, inclusive. Então é um pouco complicado, né? Então a gente precisa linkar as atividades que a gente pode, de certo modo, adaptar, né, ao ensino remoto, certo? Estou falando um pouquinho rápido, mas se tiver muito rápido, vocês falam que a gente desacelera. Outra coisa, a gente tem que pensar em habilidades que podem ser trabalhadas com menos mediação pedagógica, ou seja, com menos intervenção do professor. Né? Eu preciso se eu vou mandar um material para ele escrito, eu preciso deixar ali no material escrito uma fala objetiva, uma fala que ele consiga, ele mesmo, não gerar novas dúvidas em relação ao que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. Né? Então, eu preciso ser objetivo. Se eu quero que ele faça um desenho, eu digo que ele faça um desenho. Eu não vou chegar para ele e falar, elabore um elemento de um princípio artístico na linha de Da Vinci, não sei o que. Não, tipo, o cara vai viajar e não vai saber o que é aquilo. Então, tipo, ser objetivo, né, para que as propostas de atividade sejam claras, né, para ele. Eu vou pedir para ele construir algum material, né, como uma peteca, por exemplo. Eu vou construir uma peteca em casa. Beleza, eu vou dar o roteiro de construção da peteca para ele, né, para ele experimentar em como fazer a peteca. Eu não posso deixar, em nenhum momento, que etapas daquela construção sejam puladas, né? Por exemplo, você pega a pena, coloca dentro de um rolinho de não sei o que, corta, né, e pode brincar. Tipo, não é só isso, ele precisa amarrar algo, ele precisa encher com alguma coisa, né? Tem que ter uma quantidade relativa, assim, tal. Corte um tecido de tantos centímetros por tantos centímetros, né? Enrole com um pedacinho não sei o que, tal. Você coloca lá, coloque X quantidade de areia, por exemplo, dentro daquele local, enfim, mais ou menos dessa forma. Bom, habilidades que favorecem a aprendizagem ativa dos estudantes, né, que ele tem uma postura protagonista no processo de aprendizagem. Então, o que é que a gente vê em relação a isso? Quando a gente fez aquele plano lá, em que a gente sempre inicia questionando ao aluno algo, e depois sugerindo que ele faça algo, ele começa a ser protagonista do próprio roteiro, da própria aprendizagem ali. Então, ele vai seguindo os passos como uma espécie de um jogo, né, onde ele vai seguindo os passos até atingir o resultado que a gente espera que ele atinja. Beleza? Quanto à abrangência entre as áreas do conhecimento, aí a gente tem a questão das habilidades definidas de forma equilibrada dentro de uma área, né? Essa parte aí é um pouco confusa, mas seria o seguinte, né? O que é prioritário dentro da área de linguagens, né? É que o aluno, por exemplo, na educação física, aprenda o conceito de repente, de jogos, não, do sistema defensivo do futebol de campo utilizado e tal, ou é que ele consiga escrever um pequeno texto, né, que aborde aquele assunto, aquela temática que está sendo proposta, né? Então a gente tem que ver a equivalência e a proporcionalidade entre esses componentes. Outra coisa são as habilidades que atendam a todas as unidades temáticas dos componentes curriculares. Então, uma dica se eu pego habilidades, por exemplo, de experimentação e fruição, né, e logo depois eu pego atividades que falem em descrição, né, descrição, identificação, né, que são atividades que eu consigo ter um feedback, né, através das linguagens. Essas habilidades elas vão acabar perpassando por todas as unidades temáticas da educação física, né, e acaba transpondo para as habilidades temáticas para as habilidades dos outros componentes. Bom, outra coisa, habilidades que permitam um domínio dos conceitos essenciais, né, que a gente já falou do componente naquele ano. Bom, e aí vem a taxonomia de Bloom, que foi lá de 1956, né, a priori seria uma evolução, né, do processo, né, de aprendizagem, uma hierarquização, na verdade, né, da complexidade dos verbos, e aí a gente tem, primeiro o aluno conhece algo,
né? Ou seja, a gente precisa expor ele àquele conteúdo, aquele objeto do conhecimento, depois ele vai compreender esse algo, ou seja, entender, de certo modo, o que seria esse algo, né? Fazer o link, nome daquele objeto com aquilo que aquele objeto, com aquela imagem, depois ele começa a aplicar uma determinada situação, né? Por exemplo, eu sei o que é ginástica de condicionamento físico, né? Eu já vi, né? Se eu visualizar alguém fazendo ginástica, aí eu já vi, já entendo o que é, já consigo identificar que é uma ginástica, né? E agora eu tenho alguns elementos que me permitem a reproduzir aquela ginástica, que seria a aplicação, e a partir dali eu agora começo a analisar o que é que tem por trás daquela ginástica ali, o que é que ela melhora em mim. A partir daquilo ali, eu, com vários conhecimentos, com várias visões, eu trago uma síntese para mim. Olha, aquela ginástica me proporciona isso, isso, e aí eu atribuo um valor. É positivo, é negativo aquela ginástica para mim, por exemplo, né? Então, basicamente, isso seria a evolução, né, da criação dos verbos em relação à taxonomia de Bloom. E aí ela causa um vínculo hierárquico sequencial entre essas categorias, né, que a gente mostrou ali agora, né? A ênfase é na abordagem baseada em competências, que é mais alinhado com o que a gente está discutindo em relação a habilidades e competências, né, no currículo de Sergipe, né? E ela foi proposta lá, na verdade, um exemplo dela é uma publicação que foi feita, onde utilizaram para identificar o nível de desempenho de alunos, né, em matéria de discriminação racial nos Estados Unidos. A imagem não ficou muito boa, por isso eu vou sair do modo de apresentação e vou tentar ampliar para vocês darem uma olhada. E aí é mais ou menos aquele exercício que eu fiz agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se todo mundo está me vendo ainda, tá? Né? Todo mundo está acordado, a Sheila está com a mão no queixo, então significa que está tudo certo, né? O professor ali acordou, professor. Não precisa fazer cara feia para mim, não. Já está comendo biscoito uma hora dessa, mesmo, eu vou dizer, viu? Tá demais. Mandem para mim que eu tô com fome. Então vamos lá. Então as perguntas foram lá. Repare que interessante. O primeiro nível seria a memorização. Então ele pega lá e coloca: que dia Martin Luther King pronunciou o discurso I Have a Dream, né? É uma memorização. Eu estou puxando da memória daquele aluno, ou seja, eu estou querendo que ele identifique, né, ou lembre em que dia aconteceu esse discurso, né? Logo em seguida, se ele consegue lembrar essa data, né, aí a gente consegue puxar dele a compreensão daquilo ali. Qual foi a mensagem que Luther King, por exemplo, tentou fazer no seu discurso? Então agora eu já sei que existe um discurso, eu já tenho uma data, né? E aí agora eu quero saber qual é a mensagem, né? Qual foi a mensagem que passou. Então, será que o aluno compreende essa mensagem? Daí agora vem a aplicação. Aí eu tenho, trace uma linha do tempo, no caso, para o aluno, né? Ilustrando os eventos marcantes na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele pega agora qual foi a mensagem de Luther King, no caso, e vai aplicar agora, através de uma construção de uma linha do tempo, dizendo quais foram os eventos que marcaram essa luta contra a discriminação racial. Depois ele analisa, né, de que maneira o discurso, né, de Luther King promoveu o movimento pelos direitos civis, né? Ou seja, já que eu tenho uma linha histórica, né, agora eu quero saber de que maneira, como foi o modo que aconteceu. Então eu começo a analisar, eu começo a pegar vários conhecimentos de vários locais diferentes para poder associá-los, né? E depois eu vou avaliar, né, de que forma, dentre os meios que ele utilizou, né, por Rosa Parks, no caso, e Luther King, para lutar contra o racismo, quais são os mais eficientes e por quê? Então agora eu já atribuo valores, né? Além de pegar os conhecimentos e saber como foi, né, que foi promovido essa luta pelos direitos, eu consigo atribuir o valor. Qual foi o melhor? Qual foi o pior? Qual foi o mais eficaz? Por quê? Eu começo a justificar, né? E por último, é o grau mais complexo, que é a criação. Aí eu coloco lá, busque um exemplo do que construiu uma injustiça social e em seguida imagine maneiras não violentas de mostrar sua discordância com essa injustiça. Então, eu agora pego todo um contexto e trago para o aluno emitir a sua opinião formada com base em vários elementos que foram antecederam, no caso, a esse momento, né? Então, essa é a proposta
né, que foi lançada, né, da taxonomia de Bloom, né, para quem não conhecia. E aí, nós temos a taxonomia de Bloom revisada, que surgiu alguns anos depois, né, para tentar facilitar, talvez, ou dar uma outra compreensão, ou dar um outro foco. E aí ele trabalha agora novamente com 6 níveis, 6 eixos, como recordar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Aislan, e o que é que isso significa para a gente? Como é que a gente usa isso aí? Gente, esses verbos que estão aí embaixo, né, os verbos de cima, obviamente, os cabeça do grupo, e os verbos que estão dentro deles, eles estão presentes dentro do currículo de Sergipe. Então, imagine que eu tenha uma habilidade lá que vai dizer o seguinte: o aluno deve criticar tal coisa do esporte em vista do doping, criticar, fazer uma crítica, por exemplo. Para ele criticar, né, para eu chegar a desenvolver essa habilidade de criticar, ele tem que pegar aquele objeto de conhecimento e ele precisa primeiro recordar que aquele objeto de conhecimento existe. Ele precisa conhecer, eu preciso expor para ele a situação, né? No segundo momento, ele vai ter que me dizer primeiro o que é que ele entendeu, né, daquele objeto que eu apresentei para ele. Ele consegue interpretar, explicar, classificar, resumir aquilo, né? Depois disso, eu tenho que saber se ele consegue executar, reproduzir, aplicar. Em seguida, ele vai ter que comparar com alguma coisa, para depois ele conseguir criticar agora com argumentação. Imagine se eu peço para que ele planeje algo. Poxa, planejar está no grupo do criar. Então ele precisa, planeje uma sessão de ginástica de condicionamento físico. É o último estágio. Eu não tenho como exigir do aluno, por exemplo, que nunca viu, né, nunca precisou descrever, ou seja, entender aquilo, nunca reproduziu, nunca analisou, nunca avaliou, e pedir para ele planejar o seu próprio plano de ginástica, né? Então, o nosso primeiro passo nesse momento, talvez, seja trabalhar com a recordação, ou seja, seria a exposição do objeto de conhecimento para eles. À medida que a gente percebe que ele conheceu o objeto, a gente vai buscar dele agora. Fale um pouco sobre esse objeto. Vamos tentar agora aplicar tudo isso que você conseguiu na prática. Que tal se agora a gente passasse a analisar, né? Compare com tal situação, e os deficientes físicos, né? Como é que você vê a questão racial? Como é que você vê a questão do homem e da mulher nos esportes, né? Agora vamos avaliar como é que a mídia, né, influencia os esportes. E agora, por último, qual é a sua proposta de melhoria, né, para a sociedade, para você, para a sua família, em relação à saúde, esporte, educação, enfim, então é um nível de complexidade que a gente precisa olhar quando estiver fazendo nosso planejamento. Desculpa, isso serve, gente, tanto para a teoria ou para o presencial quanto para o não presencial, beleza? Não é uma particularidade do não presencial. No caso agora, a gente está priorizando as habilidades de menor complexidade, porque os alunos vão estar sendo expostos a essas habilidades, né, sem a mediação do professor, beleza? E aí tem algumas reflexões que seria se a gente tivesse um mapa de foco ou se a gente tivesse a questão do Instituto Reúna para a Educação Física, né? Existem habilidades que precisam ser incorporadas? Óbvio, a gente sabe que existem, né? Aonde encontraria essas atividades? No mapa de foco. Qual a justificativa para adicionar essas habilidades focais? O mapa de foco traz, né, as justificativas para que eu coloque cada habilidade daquela como sendo uma habilidade para o momento, né? E aí seria o exercício, seria pegar o mapa de foco, identificar os critérios existentes, né, do conjunto de habilidades. Vamos seguir. Aqui é o link dos planos de aula da nova, que são disponibilizados para a nova escola. Perceba, não tem o link da educação física, né? Então a gente tem link de plano de aula para várias escolas, para vários componentes curriculares, mas a gente não tem para a educação física, tá? Quem tiver interesse, depois eu vou disponibilizar esse link, que aí entra para poder ver, né, o de outras áreas, de repente pode achar alguma ideia interessante e contextualizar com o que está abordando na sua escola. Essa é uma apresentação rápida sobre a questão dos mapas de foco, só para vocês saberem o que é. Foi criado realmente pelo Instituto Reúna, e o objetivo do mapa de foco não foi, como a gente está pensando talvez no discurso, de que ele foi criado para
o ensino não presencial, o ensino híbrido, algo nesse sentido. Não, ele foi criado simplesmente para diminuir a distorcionalidade série. Eu vejo uma aplicabilidade muito boa do mapa de foco para a gente trabalhar com os projetos, né? O EJA, por exemplo. Né? Eu acho bem interessante porque eles vão diminuir o número daquelas, eles vão enxugar aquelas habilidades todas que estão lá na BNCC e vão trazer algumas habilidades que eles consideram importantes para que o aluno progrida, tá? Então é interessante, mas não tem educação física. Então, primeiro, ele não substitui, né, a base nacional comum curricular, né? É apenas uma questão de priorização dessas aprendizagens, né, visando o desenvolvimento integral e a progressão dessas atividades, beleza? Os critérios são praticamente aqueles que a gente já viu também, focam na progressão daquela habilidade. Não adianta eu pegar esse material que eu estou exibindo para vocês copiado e colado lá do Instituto Reúna, tá? Do site do Reúna. Então, o foco na progressão da habilidade, né, considera dimensões inovadoras da BNCC, com base nos estudiosos deles, né, fizeram a relação entre os componentes e as áreas e não houve um corte proporcional das habilidades em relação ao tempo, ou seja, eles não pensaram no tempo do calendário, né, eles apenas focaram naquelas que eram independente do tempo que a gente teria para trabalhar. Então, nós temos habilidades classificadas como aprendizagem de foco, que são aquelas que são necessariamente interligadas, né, as previstas para os anos anteriores, ou seja, as que eu dependo do ano anterior para trabalhar esse ano, aí ela passa a ser uma habilidade ali, né, focal para mim. Né, são imprescindíveis, né, e devem influenciar fortemente o desenvolvimento das competências tanto gerais quanto das áreas específicas. As habilidades classificadas como a aprendizagem complementar são aquelas que não vão interferir no avanço, né, dos estudantes. Ou seja, se eles aprenderem as focais, já é suficiente para ele progredir. As complementares é só realmente se dar tempo de trabalhar. Ou seja, seria a não prioridade nesse momento. A questão da expectativa de influência, né, eu vou pular aqui, não para a gente. A questão da organização e estrutura, né, basicamente, né, ele é organizado por etapas, né, anos iniciais e anos finais, para os componentes do ensino fundamental, que não inclui, no caso, a educação física, né, e aí ele vai botar lá, né, tem os mapas de matemática dos anos finais, aí ele bota como navegar pelas abas, aí tem uma aba que é explicação, tem uma aba que é como ler o mapa, tem uma que é para o sexto, sétimo, oitavo, tudo coloridinho lá, já detalhado para cada um. Em cada documento ele vai encontrar etapa e componente, né, referidos, né, uma explicação de como foi feito, de como eles chegaram àquelas habilidades, certo? E vai ter o respectivo mapa, né, de cada um. No mapa de foco, eles trazem uma tabela, o mapa de foco ele é uma tabela, né? E aí vai ter lá, na primeira coluna vai ter o conhecimento prévio, ou seja, o que é que eles entenderam que o aluno precisava conhecer antes de chegar naquela habilidade, certo? Aí o professor pega lá e olha, peraí, ele já sabe isso? Não, não sabe. Então, eu não posso ir para essa atividade. Não posso desenvolver essa habilidade. Não posso trabalhar essa. Então, ele vai escalonando, de certo modo, para que a gente consiga entender. É o que a gente está fazendo, tá, gente? Só que não organizadinho. A gente está fazendo assim. A gente tem uma proposta, o aluno da gente consegue, já desenvolve aquilo, desenvolve. A gente segue. Não desenvolve. Então, a gente reforça, né, ou retroage um pouco na habilidade. Beleza? A segunda é o código, né, do componente curricular, ou da habilidade, e a terceira é um texto da habilidade, que é a descrição da atividade, o quarto vai ser a classificação dela, se é focal, se é complementar, o quinto vai ser os objetivos de aprendizagem, aqueles que a gente ficou conversando na reunião da terça, né? No caso dos mapas focais, ele já traz o objetivo de aprendizagem lá definidinho, entendeu? Pega a habilidade, qual é o objetivo daquela aprendizagem? O objetivo de aprendizagem relacionado àquela habilidade. No caso da gente, como a gente não tem isso, a gente está adotando, gente, as expectativas de aprendizagem que estão presentes dentro dos materiais didáticos que a gente disponibilizou. Né? Na verdade, o Igor fez, graças a Deus, esse favor aí para a gente colocar no grupo das horas de estudo. Se você não recebeu ainda esses materiais, pede lá para a gente manda todos os materiais novamente do grupo. Eu mando quantas vezes for necessário, beleza? Na última aqui, a gente vê a competência que está relacionada no sexto, e no sétimo, a gente vê os comentários gerais sobre essa classificação feita pelo autor, né? Como foi, o que é que o autor quer acrescentar em relação a isso.
Bom, aqui é um exemplo, né, do mapa de foco, né, no caso aí tá da matemática, né, um mapa de foco do sexto ano, para vocês verem as colunas, né, conhecimento prévio, código da habilidade, o texto da habilidade, Ctrl+C, Ctrl+V do currículo, né, o tipo de habilidade, se ela é AF, a habilidade focal, se ela é AC, né, a habilidade complementar, ali, deixa eu ver, os objetivos de aprendizagem, né, link com competência da área, se tem, se não tem, quais são, né, e os comentários do autor. Eu vou pular essa parte da questão das habilidades complementares, que a gente já está descartando. Aqui só a questão da análise da progressão, né? Veja que foi uma das coisas que a gente conversou até na terça-feira, de forma bastante superficial, que a gente pode rever. Perceba que na matemática tem uma unidade temática chamada álgebra, certo? E aí, Oi, alguém me perguntou? Professor, não está aparecendo a tela de compartilhamento. Não, peraí, então a gente volta agora. Já estávamos falando lá no chat e você não viu, por isso que eu me interrompi, desculpe. Ah, não, tranquilo. No chat eu não consigo visualizar quando eu estou com a tela aberta da apresentação, certo? Então qualquer coisa, abre o áudio aí e fala, tá? Porque Em já que tem um ponto você... que sumiu a tela de compartilhamento e a gente começou a falar lá no chat, por isso que eu entrei. Ah, não, sem problema. Pode intervir a hora que vocês acharem necessário. A gente está aqui para aprender mesmo, para trocar essa experiência, tá? Me dê um feedback aí, por favor. De que momento vocês não visualizaram aí? Vocês visualizaram agora o mapa de foco que eu coloquei? Agora sim. Beleza. Vocês acham que eu preciso voltar aqui na parte textual? Não, né? Posso seguir nesse exemplo aqui. Acredito que deu para Né? entender. Isso, acredito que deu para entender, sim. Pode prosseguir. Para vocês visualizarem a coluna de vocês, nós temos primeira coluna lá seria o conhecimento prévio, né, elencado pelo código da habilidade, ou seja, o que é que ele precisa saber antes de chegar naquela habilidade que eu pretendo trabalhar, né? O código da habilidade é a segunda coluna, depois vem o texto da habilidade, que como eu falei, o Ctrl+C, Ctrl+V lá do currículo, né? A classificação, se ela é focal ou se ela é complementar, AF ou AC, beleza? Os objetivos de aprendizagem, né, descritos, né, que podem ser utilizados para realizar o planejamento, a competência da área, se está linkada ou não, né, no caso aqui na primeira linha, vocês podem perceber que tem não, né, não tem link, né, aquela habilidade, mas a outra aqui tem 3, 5 e 6, né, que já podem ser linkadas. E por último, os comentários do autor, tá, de quem elaborou esse recurso. Bom, pulando essas duas partes aqui, como eu falei para vocês, a gente vem para uma coisa mais prática, né, tal. Como é que eles falam a questão da proporcionalidade? Eles analisam a progressão das habilidades ao longo do ano, né, e a organização de subunidades, constituídas de tópicos, né, no caso deles aqui ele botou sexto, sétimo, oitavo e nono, né, vocês percebem aí, F06, F07, F08, né, F09, né, do sexto ao nono ano ali da disciplina matemática. Então, o que é que eles falaram? Eles vão trabalhar álgebra dentro daquele ano, certo? Do sexto ao nono ano. É a unidade temática de matemática chamada álgebra. E aí tem um objeto do conhecimento, que é a proporcionalidade. Ele vai aparecer em todos os anos. Aí o que é que eles fazem? Quais são as habilidades, na verdade, que são necessárias? Por exemplo, sem a EF06MA13, o aluno não desenvolve a EF07MA17. Entendeu? Então ele vai e linka essas habilidades, né, como sendo a progressão dessas atividades dentro do objeto de conhecimento proporcionalidade, dentro da unidade temática álgebra, ao longo do sexto até o nono ano, certo? Isso é para fazer o planejamento anual, beleza? Não é o nosso caso agora. Aqui é só para ilustrar, né? Ele mostra o código da habilidade, o texto da habilidade e os objetivos de aprendizagem. Reforço. No caso desse mapa de foco, já tem um objetivo de aprendizagem para algumas áreas. No caso da educação física, a gente vai ter que buscar ou criar ou ir direto no material didático e verificar as expectativas de aprendizagem, certo?
Aqui são os links, certo? Lá que vão ter, eu posso passar para vocês todos esses links aqui, para vocês darem uma olhadinha, beleza? Do mapa de foco lá do Reúna, certo? Lembrando que não tem educação física. E aqui são as referências, gente, que foram usadas. Eu acredito que aqui tem, ó, o guia de prática lá da Inglaterra. Esse aqui é o do Chile, o segundo, né? Eu acho que esse terceiro aqui é da Austrália. Tá, e aí são os 3 materiais que vocês podem estar vendo lá, né, de como eles pensaram o currículo, as estratégias, o que a gente resumiu lá no início. E o resto dos documentos aqui embaixo, da Unime, Concede, né, do Todos pela Educação, né, tudo compiladinho aqui para vocês. Tá? Eu posso disponibilizar tudo isso para vocês também. Gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né, que estava programado, é isso. É como eu falei, a gente já começou a colocar essas situações em prática na terça-feira, né? Hoje, vocês puderam ver que a gente conseguiu já na terça-feira compreender algumas coisas, né, e já elaborar de forma prática. Hoje, acabou sendo um pouco mais teórico, né, e eu não quis me alongar muito para não ficar cansativo para ninguém, certo? Agora, se vocês concordarem, né, na próxima semana nós teremos um encontro na quinta-feira à tarde, que é o encontro regular, né? Vai ter uma apresentação como a que teve hoje, e em seguida a gente tem o trabalho de planejamento. Mas a gente pode marcar um outro dia, né, que pode ser na segunda ou na terça, né? Eu posso fazer novamente aquela pesquisazinha para ver a disponibilidade de vocês, porque a gente sabe que a nossa rotina atual está mudando em virtude de reuniões na escola e tal. Eu posso estar disponibilizando novamente uma pesquisa para vocês, a gente tenta responder até o sábado essa pesquisa de qual é o melhor dia e horário para que a gente se encontre novamente e dê seguimento, né, à elaboração dos planos dos próximos módulos, ok? Então, se vocês estiverem de acordo, né, a gente pode estar fazendo isso. Eu acho que vai adiantar bastante a vida de muita gente, inclusive a minha, né, que estou elaborando também. Perguntas? Perguntas, se tiver, abre o microfone e já se pronuncia, por gentileza. Eu estou tentando ver o chat aqui para ver se acho alguma pergunta, mas não estou visualizando. O pessoal colocou uns links aí, né, no chat, acho que vocês já devem ter visto, que é o do Google Docs, né, com o formulário, que é a lista de presença, acho que foi do YouTube, e agora tem o Forms com a lista de presença daqui também. Tá aí também o link. Aslan, Pois não, Aslan, boa tarde. Boa tarde. Aslan, a gente não pode fazer no encontro de quinta-feira, nosso encontro regular, aquilo que a gente fez na terça, não, a parte prática. Então, Paulo, a questão é que na quinta-feira, o encontro, ele é o oficial das horas de estudo. E aí tem um planejamento da CEMED, né, com alguns conteúdos, né, enfim, que foram previstos, né, e para serem colocados nessa data. Tá entendendo? Então, assim, o primeiro momento entendi. é o que meio que já estava programado, é o que já está programado enquanto formação, no sentido de... porque, basicamente, é o seguinte, a gente está passando por um momento em que a gente está tendo a formação continuada, e essa formação, a gente já está fazendo um up nela, que seria a construção coletiva, né, desse material, para facilitar a nossa vida. Mas, em tese... estou entendendo. Entendeu? Em tese, o CEAF, o papel do CEAF nesse momento seria apenas o da formação continuada, ou seja, é de compartilhar o conhecimento, essas informações, e aí o professor vai de forma autônoma tentando construir, né? Só que aí nós, enquanto formadores lá no CEAF, nós nos reunimos com Gabriela e ela foi bastante aberta em relação a esse sentido. Ela disse, não, gente, se vocês quiserem, né, fazer algo além daquilo que a gente está prevendo na diretriz, é com vocês, a gente não vai impedir. Então, por isso que a gente está tentando criar esse outro momento na semana, né, e acrescentar ao nosso momento da quinta, entendeu? Entendi. Por mim, pode marcar. Estou aí, Bacana. estou à disposição.
Vamos tentar, então, eu vou disponibilizar novamente lá no grupo a questão do formulário, a gente preenche para ver como vai estar a situação de vocês na semana que vem, em relação a dias e horários, né? E aí, o dia que tiver mais pessoas, a gente marca o chat, marca Ok. o encontro, beleza? Beleza. Gente, a Rosana colocou aqui, taxonomia de Bloom, é uma pergunta, um comentário, Rosana quer falar? Não, Aislan, boa tarde. Boa Foi só tarde. reforçando aí, porque a gente tem as dimensões no processo cognitivo e as dimensões do conhecimento, da taxonomia, mas você já falou muito bem, foi só reforçando, tá? Valeu. Quando quiser interagir, fique à vontade, a gente está aqui para Ok, um abraço compartilhar. forte. Um abraço. Beijo. Fábio colocou aqui, o importante é que a taxonomia explica que o estudante aprende quando o estudante, por via análise no pensamento, sai do abstrato ao concreto e consegue explicar as regularidades internas do objeto de estudo estudado, ou seja, sai do senso comum e chega a explicações científicas, né, do conteúdo dentro do seu nível psíquico, acho que deve ser psíquico, né, aqui, não sei. Né, não, e é isso mesmo que o Fábio colocou, né? Sair do abstrato, ou seja, do imaginário para o concreto, realmente trazendo análise e reflexão do aluno. Ótimo. O Paulo colocou aqui as pianinhas do como, a tela não está sendo compartilhada desde as 14. Então não foi muito tempo que ficou, não, né? Foi pouco tempo. Não pode ser feito no encontro lá na quinta. Foi a pergunta do Paulo, respondida. Além de facilitar a nossa vida, queremos uma forma de trabalho bem interessante, é bom que você colocou, um modelo para que cada um faça suas adequações necessárias. Perfeito. Pronto, acho que consegui fazer uma síntese aqui de tudo que estava no chat. Gente, então, assim, se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, eu vou agradecer a presença de vocês, né? Vou deixar mais um minuto aí. Desculpa, disponibilize o link das horas de estudo. Eu acho que é para ser acrescentado no grupo, é isso? Seria isso? Porque é desconhecido o nome aqui, eu não sei. Professor, boa tarde. Tem alguns professores que estão com uma certa dificuldade em fazer planejamento do EJA. Será que é possível no próximo encontro a gente ver a questão do EJA também, para não ficar só com os anos iniciais e os anos finais do fundamental? Porque tem alguns professores que estavam conversando comigo que estão com um pouco de dificuldade nesse planejamento do EJA. Beleza, Newton. Realmente é um assunto que a gente já tentou conversar dentro do grupo lá de formação. A EJA meio que ficou para ser planejada e estava, como é que eu posso dizer, sendo discutida pelo DEB, né? Tem uma coordenação dentro do DEB que é específica da EJA, e ela estava se reunindo com as direções, com as diretorias das escolas e tal, e aí a gente não teve ainda essa devolutiva em relação ao que ficou definido, certo, para eles, né? Inclusive eu sou professor da EJA também, né? Tenho PAEJA e EJA, e o que eu estou fazendo nesse momento é fazer o meu planejamento, no caso, da mesma forma que eu estou fazendo para o fundamental, eu estou fazendo para a EJA também, certo? Priorizando as habilidades focais, né? As habilidades básicas, né? Em termos de complexidade, e ir evoluindo, né? Obviamente que talvez o traquejo com a EJA tenha as suas particularidades, né, em relação ao ensino fundamental. Mas, nesse momento, o que nós estamos fazendo é replicando, tá, Newton? Pegando o material que a gente está usando para o ensino fundamental e replicando na EJA, inicialmente. Se a gente conseguir, né, pensar em uma forma mais eficiente, que eu já estou tentando amadurecer uma proposta em relação a isso, para lançar no grupo, a EJA a gente trabalha muito com tematização, trabalha muito com linkando com a realidade mesmo, do dia a dia daquela pessoa, e de uma forma muito mais prática do que o que a gente trabalha no fundamental, a partir do princípio de que o tempo é muito reduzido, certo, para eles. Em contrapartida, a gente tem que lembrar que essa galera do EJA geralmente é uma turma que
já devem estar trabalhando, né, nos seus respectivos empregos, e estão sozinhos e com muita dificuldade à noite, né, de ter acesso a esse conteúdo. Então, o que é que eu tô nesse dilema, né, mas eu já estou preparando esses módulos do mesmo fundamental, estou disponibilizando para a EJA inicialmente, para que a gente não fique também sem nada, certo? E a gente vai refletindo. De repente, se você tiver alguma ideia, ou outro professor do nosso grupo aí tiver ideias, né, de como abordar melhor a EJA, né, enquanto profissionais de educação física que somos, né, compartilha com o grupo, né, não tem um detentor do saber, nem um detentor do conhecimento, tá? Não espere que isso venha pronto da secretaria, a gente vai ter que pensar e fazer uma proposta também, beleza? Deixa eu ver aqui, teve mais alguém no chat aqui que colocou... Isso faz com a educação física ganhar respaldo dentro da escola. Perfeito, professor Fábio. Estou muito feliz com essas reuniões, o pessoal da educação física se unindo, ajudando os outros. Isso, perfeito, perfeito. Tá? Então, esse é o espírito. Gente, mais alguém quer se colocar? Tem alguma coisa a contribuir, a falar? Senão a gente encerra a nossa reunião. Ok? Fazer que nem eu faço nas aulas da residência, né? Que eu dou aula na residência e eu falo, gente, e aí, alguém tem mais alguma coisa a falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e a gente encerra. Para encerrar. Tranquilo? Gente, então foi um prazer estar com vocês, né? Hoje à tarde, né? Espero que estejam todos bem, certo? Descansem, né? Vão pensando, não se estressem, pelo amor de Deus, com essa pressão, com essa cobrança que está sendo colocada em cima da gente, né? Essa cobrança está sendo para todos os professores. Eu me sinto da mesma forma como vocês. Eu tenho turma no 4º ano, no 6º, todas as do EJA, do PAEJA, né? E eu tenho que preparar módulo para todo mundo também, aula para todo mundo, e isso está sendo muito cansativo, né? Ao longo desses dias. Tá bom? Fora as atividades de casa, a gente tem filho, tem família, enfim, é bem complexo, tá bom? Então, se cuidem, certo? Se cuidem, cuidem dos seus mais próximos, né? Da sua família, de todos que vocês tiverem aí, e a gente vai relaxando e construindo isso juntos, tá? Ninguém solta as mãos, não, tá todo mundo junto, beleza? Um abraço, então, tchau, tchau, boa tarde.